E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e para você que já me conhece, no vídeo de hoje nós vamos falar, deixa eu até me ajeitar aqui, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito séria, certo? Há mais ou menos 2 ou 3 meses, agora eu não lembro ao certo se foi esse ano, no comecinho do ano ou foi no final do ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre esse negócio do governador do Rio dar a licença para matar, para o pessoal derrubar quem estivesse segurando um fuzil. Certo? Eu dei o meu ponto de vista porque sinceramente eu acho errado. E dei também nesse vídeo o ponto de vista do pessoal da direita que, nossa, é isso aí, abate os caras e já era. E dei o ponto de vista da esquerda. Nossa, o pessoal vai estar andando com o guarda-chuva e vai tomar um tiro. O meu ponto de vista, mano, é mais simples do que isso. O meu ponto de vista é que esse tipo de atitude é aquele tipo de atitude de quem quer resolver o problema numa tacada só com uma solução mágica. E não é bem assim. A gente sabe que a criminalidade no Rio, que o estado do Rio de Janeiro, ele é todo errado, certo? O policial do Rio de Janeiro, ele não é que nem o policial de São Paulo. Aí tem gente que vai falar, tem o cara de esquerda que vai falar assim, ah, mas a polícia de São Paulo ela é uma polícia fascista, ela é uma polícia isso e aquilo. A polícia de São Paulo, a PM de São Paulo, ela é super respeitada, certo? Você não vê um policial parado na rua e todo mundo olhando torto pra ele. Mas no Rio de Janeiro, a coisa mais comum é você ver essa cena. Certo? O que não falta é vídeo na internet do policial tá passando e tá um monte de gente olhando torto pro cara como se quem estivesse passando ali fosse o bandido. Tudo bem que tem uma minoria lá no Rio de Janeiro que colaborou para isso, que fez coisas erradas. Já tiveram casos no Rio de Janeiro de batalhões inteiros indo pra cadeia. Imagina que loucura isso, um batalhão inteiro indo preso. Até uma juíza lá morreu porque tava prendendo uma galera, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas se não me engano era Patrícia Scioli. Desculpe se eu estiver errado. E aí colocaram na mão do exército a coisa do, ó, tá ruim aqui, não tem como resolver, então bota tudo na mão do exército. Certo? E foi quando rolou a intervenção. Aí tem gente que defende a intervenção falando não, porque o exército tá certo, o exército tem que fazer e acontecer. O lado contrário vai dizer não, porque o exército não é preparado para isso. Eu sinceramente não acho que esse é o papel do exército. Esse era o papel da polícia militar. A polícia militar que deveria estar colocando ordem, mas como eu disse, uma minoria está transformando o Rio de Janeiro numa zona. É só você ver que, se eu não me engano, só a Benedita da Silva, acho que é o nome dela, é a única pessoa que foi governador do Rio que não está preso. O resto, todos que foram governadores, ou estão presos ou acabaram de sair, que é o caso do Garotinho, acho que já foi preso também, mas o Garotinho já foi governador também, mas não está preso. Tudo isso que eu tô falando, por que que é? Eu tô falando tudo isso por quê? Porque essa semana aconteceu um assassinato, uma execução, entendeu? Lá no Rio de Janeiro, que foi o seguinte: o pessoal do exército estava atrás de uns traficantes, só que na hora que eles estavam os traficantes dando fuga, eles avistaram um outro carro, que era igualzinho dos traficantes, confundiram, e ao invés de abordar o carro, metralharam o carro. 80 tiros. Não foi um tiro, não foi 2, não foi 3, foram 80. Aí tem aquela galera que tá falando assim, ah, porque isso foi um crime de racismo. Não foi a porra de um crime de racismo. Os caras estavam atrás dos traficantes, viram o carro, confundiram e atiraram. Não atiraram porque o cara era negro, mesmo porque não dava nem pra eles ver, o carro era filmado. Tinha uma família dentro do carro, pai, mãe e filho. Então, ou seja, se eles tivessem, ao invés de já atirado de uma vez, tivessem no mínimo chegado mais perto, teriam visto que ali tinha uma família e não um monte de traficantes. Não estou dizendo aqui que o pessoal do exército foi santo ou foi uma ação ilegítima, qualquer coisa. Não dá nem para chamar de legítima defesa, mas sei lá, uma ação legítima. Claro que não. Foi uma execução claramente feita por quem estava despreparado. Mas vocês aí já procuraram ver a cor dos soldados que atiraram? Ou seja, não foi a porra de um crime de racismo. Foi uma droga de um crime de crime. Entendeu? Agora o que eu quero com esse vídeo é não só mostrar que eu sei, e qualquer um que assistiu esse caso sabe, que foi uma execução, mas eu quero mostrar um outro lado dessa moeda também. Porque quando eu fiz o primeiro vídeo falando que eu achava errado simplesmente abatesse o cara que estava segurando um fuzil, porque aí existem várias variáveis, a primeira variável era simples, era só um traficante botar o fuzil na mão de um cidadão comum. E aí você deve estar pensando assim, ah, Negão, mas um cidadão comum jamais seguraria um fuzil. Meu amigo, o que não falta é relato também de que no Rio de Janeiro o traficante faz o que ele quiser dentro do morro. Miliciano faz o que ele quiser dentro do morro. Não é dentro do que ele quiser, do que ele quiser na sua casa. Entendeu? Ali o pessoal vive o que a Venezuela vive.
onde o cara mete o pé na porta da sua casa e usa a sua casa do jeito que ele quiser. É assim que vive uma ditadura. E os morros do Rio vivem uma ditadura. Então você não pode comparar essa polícia com as outras, muito menos colocar o exército para fazer esse trampo. Esse trampo deveria estar sendo feito pela PM. Eu entendo o fato de que o Rio de Janeiro chegou num estado de calamidade, aonde você chama o rolo compressor. O exército, nesse caso, é um rolo compressor. O exército não está lá para dialogar, não está lá para trocar ideia, mesmo estando com as mãos amarradas, como teve nessa tomada do exército sobre o Rio de Janeiro. O exército estava com as mãos amarradas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O Estado fez com que o policial e o militar fossem os vilões. Agora se põe na cabeça desses caras que estão lá no exército agora, certo? Tendo que patrulhar uma cidade onde os moradores têm ódio deles, onde eles têm que enfrentar o traficante, o bandido, e enfrentar os olhares das pessoas que têm raiva deles. Agora vamos fazer um exercício aqui. Um carro foi metralhado com 80 tiros, certo? Não foi 80 tiros de aviso, foram 80 tiros. Agora presta atenção nesse exercício. E se ao invés de ter morrido um pai de família, tivesse morrido um bandido? Como você aí do outro lado estaria se sentindo? Você estaria também falando que foi uma execução? Ou você estaria batendo palma e dizendo, nossa, o exército é foda, dá uma medalha para eles? Eu não tô aqui também defendendo o bandido, mas 80 tiros sem reação nenhuma, simplesmente 80 tiros, significa que ali estava um cara muito despreparado. Acha que eu tô exagerando? Procura aí no YouTube esses vídeos que tem de policiais fazendo perseguição. Não só perseguição a cara que está de moto. Os policiais estão fazendo perseguição ao cara que está de carro. E é feito por policiais esses vídeos. E você vai entender, os daqui de São Paulo, eu sempre falo, eu sempre deixo claro que quando eu falo da PM de algum lugar, eu estou falando da PM aqui de São Paulo, porque é a PM que eu vejo trabalhar todo dia. É a PM que nunca me esculachou. É a PM que sempre me tratou como senhor. E eu não sou militar. Sempre me tratou bem, sempre me tratou direito. E eu já falei isso aqui em vários vídeos. Aí você procura esses vídeos aí, você vai ver o que é uma ação de verdade. Você vai ver que quando o policial chega a atirar é num caso extremo. E ele atira com todo o psicológico no lugar. Entendeu? Porque ele, na maioria das vezes, nem mata o cara. Ah, negão, mas é diferente porque esses aí são policiais youtubers. Eles estão querendo se aparecer, eles não estão querendo se aparecer, eles estão querendo mostrar pra você aí de casa como é feito um trabalho profissional. Mas lá no Rio de Janeiro, filhão, não é assim. Quando você vê o vídeo que um policial posta, é sempre de um morador esculachando ele, certo? É sempre de um morador ficando do lado do bandido. Tem vários desses vídeos. Como que se trabalha o psicológico desses caras? Aí você deve também... Aí tem o cara que vai falar assim, ah, negão, então você tá passando pano pro exército. Não tô passando pano pro exército, filho. Se você quer saber, esses militares que estavam nessa ação já estão presos. O exército não é como a PM, o exército é outros 500, mano. Ele, da mesma forma que ele é um rolo compressor para resolver a ação, ele é um rolo compressor para tirar o seu militar do lugar. Vocês sabem muito bem que já tiveram vários casos de PMs ruins, que fizeram ações ruins e estão trabalhando até hoje. Assim como também houveram casos de PMs que agiram direito e foram afastados. Olha que loucura isso. Aqui em São Paulo já aconteceu muito isso. Do PM agir direito, agir certo e ser afastado. Então é isso que vocês têm que parar para pensar. Tem que parar de idolatrar esse negócio de vamos resolver tudo com uma solução mágica. Não é assim que funciona. Também essa coisa de vamos trocar as armas pelos livros, também não funciona. O que funciona é o trabalho feito gradualmente. É o trabalho que a PM faz aqui em São Paulo. Porque se ela não fizesse, um policial toda vez que andasse na rua, qualquer um que passasse por ele ia passar com nojo. E o que não falta é vídeo lá do Rio, onde o policial passa e o cidadão sente nojo. Mas o cidadão sente nojo não é porque o cidadão é ruim. É porque houve uma minoria que deu razão a isso. Houve uma minoria que fez o errado e fez com que o cidadão do Rio pensasse desse jeito. Eu não quero com esse vídeo aqui cagar a regra e dizer pra vocês, ó, faça isso ou faça aquilo. Como sempre eu falo, mano, não é pra pegar minha opinião e usar como norte. É pra você pegar minha opinião, pegar a opinião de quem fala o contrário e parar pra pensar. Essa é a ideia. É parar pra pensar, porque extremismo não é bom nem pra esquerda nem pra direita. E é isso que tá rolando aqui. Ai, porque foi um crime de racismo. Eu tava assistindo o Morning Show, aí o Fefito, mano, eu tava lá concordando com tudo que ele tava falando. Porque ele criticou o fato de que o Witzel lá não deu um pronunciamento pra nada. O Sérgio Moro também não, foi só dar lá no Bial, porque o Bial perguntou. O Bolsonaro não falou porra nenhuma, entendeu?
Mas pra falar dos caras mijando na rua, ele tava lá tweetando, ou o filho dele, sei, negão, não era ele, era o filho dele. Não interessa. Como o próprio porta-voz da presidência lá disse, o Twitter é do Bolsonaro, então ele é o responsável por aquilo. O próprio porta-voz da presidência disse isso. Nessa hora era pra, no mínimo, ele aparecer pedindo desculpa ou dizendo, gente, os caras agiu errado. Era no mínimo. Entendeu? E não tratar isso como vamos passar um pano na cabeça porque era militar. Porque se os próprios militares, entendeu, já botaram os caras pra cadeia, já botou os caras pra cela. Olha como é a coisa, mano. Então essa era a hora de chegar. Então pensa bem nesse negócio, porque naquela época todo mundo falou mal. Não, negão, você tá errado, o cara tá segurando um fuzil, tem que sentar o dedo nele mesmo, não sei o que. E aí? E agora? Foi um pai de família que morreu. Sabe por que esse pai de família morreu? Provavelmente porque aquele militar pensou assim, mano, se eu sentar o dedo ali eu vou ser tirado de herói. E claramente ele estava despreparado para segurar um fuzil, mano. Claramente aquele militar estava despreparado para segurar uma metralhadora. É o policial, mano, que tá na rua todo dia. É o policial que entra num bar para tomar um café. É o policial que entra num banco. Não é o militar. O militar tá no quartel esperando uma guerra. Ou esperando uma tragédia. Porque os militares no Brasil não estão lá coçando o saco só esperando uma guerra. Eles estão esperando uma tragédia para eles agirem. Eles são quase que bombeiros, tá ligado? Então esse é o trampo dos militares aqui no Brasil. Eles são os apaga-incêndio sem fogo. Mas agora, você botar um militar dentro de uma área urbana, tem que pensar se isso é o certo também. Eu entendo o fato de que no Rio é diferente. Ninguém fala assim, ah, precisa trazer o exército para São Paulo. Então lá a coisa tá diferente. Então lá o próprio policial de lá tem que tomar as rédeas e os policiais bons têm que começar a fazer com que todo mundo queira ouvir eles, mano. Então é isso, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.